Olá, pessoal, tudo bom? Bom, muitas pessoas me perguntam, né, como que é constituir uma carreira no mercado financeiro e também quais são as dicas de sucesso para essa carreira. Eu vou falar aqui tudo isso e no final, é claro, vou falar aí as 5 dicas para ter o sucesso, tanto no mercado financeiro como em qualquer outra carreira. Bom, desde pequena eu sempre tive aí qualquer dinheiro que os meus pais me dessem, de mesada, de aniversário, o que fosse, eu sempre tive vontade de economizar esse valor e sempre pensando na minha independência financeira, desde cedo. E aí, com toda essa vontade, sabia que eu tinha que estudar bastante desde nova. E aí, com o passar do tempo, quando deu aí lá pelos meus 14, 15 anos, eu comecei a analisar algumas escolas no Rio que poderiam me preparar para uma faculdade pública. Já, óbvio, estava pensando em passar numa faculdade pública justamente para não pagar uma faculdade e já ter aí uma parte, não depender dos meus pais e já conseguir alguma independência financeira. Foi aí que eu comecei a pesquisar e pedir para os meus pais para poder começar a estudar no Rio, tanto o segundo como o meu terceiro grau. Meus pais, como eles já sabiam que eu era estudiosa, bastante focada em tudo isso, eles aceitaram super de boa. Então, dos 14 para os meus 15 anos, eu fui morar no Rio. Passei para uma escola que era no Rio, hoje ainda se chama PH, e consegui 35% de desconto já de cara, por conta de quando você faz todas as provas, quando você vai bem, né? E na época eles davam um desconto. Bom, eu estudava de domingo a domingo, tanto no meu segundo como no meu terceiro ano, sempre focada, tinha aí na minha cabeça que eu queria passar por uma faculdade pública. Sabia também que eu queria a área de exatas, mas não sabia se era engenharia, economia, ADM ou contábeis. Fui isso amadurecendo aos poucos durante todo o meu segundo e o meu terceiro ano. Bom, quando chegou no terceiro ano, eu tinha que decidir, né? O que eu queria. Como eu gostava bastante de matemática, gostava assim de física e química na época e tudo mais, mas eu não queria estudar mais isso na época de faculdade ou até mesmo na parte profissional. Então eu tirei na época engenharia e foi aí para contábeis, economia e ADM. Como também desde de nova tinha vontade de trabalhar em mercado financeiro, óbvio que eu não tinha a menor ideia de que eu poderia trabalhar, em que área do mercado financeiro eu poderia trabalhar. Queria aprender a juntar dinheiro, a economizar, a poder render o meu dinheiro e, é claro, depois ficar rica. Mas não tinha a menor ideia de que área que eu poderia ir para o mercado financeiro. Bom, foi aí que mais ou menos no meio, né, do meu terceiro ano, eu já decidi por economia, comecei a excluir, já que contábeis não me daria tanto essa base, ou ADM ou economia. Fui para economia. E passei para a Federal do Rio, foi quando eu comecei. E logo quando eu comecei a faculdade, algo que me chamou muita atenção foi que, assim, muitas pessoas já começavam a estagiar desde do início, e aí, com esse estágio, acabava atrasando a faculdade. Ficava 5, 6, 7 anos na faculdade. Eu fiz justamente o contrário. Eu comecei a estudar bastante, comecei a puxar várias matérias, para justamente, na época de estágio, eu poder me dedicar e focar no estágio, e não ficar tão focada na faculdade. Foi justamente o que eu fiz intercâmbio e tudo mais nessa época. E aí, quando eu comecei a procurar estágio, não sei se foi coincidência ou não sei o que aconteceu, mas eu acabei passando só para banco, não passava para nenhuma empresa, só para a área de bancos, e passei para o HSBC, onde eu comecei na área de crédito a pessoa jurídica, era a área de front, que me ajudou muito, porque acaba que você fala, né, com tesouraria de empresa, com todas as áreas do banco, porque é onde você concede crédito para as empresas. Bom, dado isso, eu já estava quase acabando a faculdade. Achava também que eu precisava de um outro estágio, de uma outra experiência no mercado. Já sabia que eu queria mesmo mercado financeiro, até porque eu amei trabalhar no HSBC, mas eu precisava de uma outra experiência. Foi aí que eu me candidatei para a Ágora, logo passei e comecei a estagiar. Deram 3 meses e eu fui efetivada. Logo quando eu comecei na Ágora, já comecei na área de atendimento e assessoria. Então eu comecei
a ver só a parte de investimento. Na HSBC eu via uma outra área, que era a área de crédito, e também trabalhava no front, atendimento direto a cliente, que era mais cliente a pessoa física. Durante toda essa trajetória eu tirei diversas certificações que me deram uma base muito forte. Hoje eu considero uma grande escola Ágora. Deram uma base tanto de conhecimento no dia a dia com o cliente, e justamente também porque me deu oportunidades de tirar diversas certificações que hoje, né, é o que me dá o conhecimento e todo o know-how que eu tenho. Na Ágora eu acabei passando por diversas áreas, foi tanto a parte de captação, fui coordenadora também de atendimento, e lá eu tinha, como eu era bem, vamos dizer, competitiva, eu queria sempre, né, sair da área, da época era júnior, pleno e sênior, né, quando você vai para vários, são degraus, né, que você vai passando no mercado financeiro. E todo ano eu consegui promoções, queria, óbvio, aumentar salário, bônus, sempre com uma ambição. Foi aí que eu fiquei 6 anos na Ágora, e teve uma oportunidade, logo no final, eu assumi uma carteira private em São Paulo. Óbvio que, na época, quando tive a oportunidade de vir para São Paulo, eu também pensei que aqui, em São Paulo, seria uma excelente oportunidade de pegar vamos dizer, outras oportunidades no mercado financeiro, né? Tudo bem que eu gostava bastante da Ágora, mas eu acho que na época eu tinha de 27 para 28 anos, eu acreditava que eu ainda poderia ter muitas outras experiências. Bom, foi aí que eu me mudei para São Paulo, na área do private, né? Onde atendia clientes acima de 5 milhões. E chegando aqui, em 6 meses, acaba que a gente vê aí excelentes oportunidades no mercado de São Paulo. Você começa a receber muitas oportunidades. E em 6 meses eu tive a oportunidade de migrar para a XP. E aí o que eu pensei na época? Era uma migração que mudaria bastante minha vida, porque eu sairia da época de CLT, onde todo mês ali tem o seu salário, e viraria autônoma, onde que eu totalmente iria atrás do cliente, teria que correr atrás para poder, no final, você ter, né, vamos dizer, aqui a gente não tem salário, tem receita por detrás do cliente. Então, mudaria totalmente, né, o mindset, tudo. Tudo bem que, assim, vai na área de assessoria, tudo ligado à assessoria, mas, no final das contas, o atendimento, você tem que dar um atendimento muito mais próximo, você tem que fidelizar muito mais o cliente, até porque ele é que te dá o seu salário por detrás. Eu não teria aquele salário CLT todo mês, 13º, vale e por aí vai. Então, assim, na hora que eu pensei assim, tive medo? Tive medo, só que a questão era, melhor eu arriscar agora, com meus 27 anos, ou arriscar lá com meus 35, 40? Isso aí foi um grande aprendizado que eu tive. E hoje eu penso, zero me arrependo, gosto muito, eu acho que, na verdade, foi o melhor que eu fiz para a minha carreira. Quando você muda o seu mindset para autônoma, você sai totalmente da sua zona de conforto. Por que eu falo isso? Todos os dias você tem que estar agradando o seu cliente, vendo melhores oportunidades, até porque a concorrência está batendo o tempo inteiro. Então, você não pode ficar para trás em nenhum momento. Em nenhum momento você pode deixar de ligar para o seu cliente porque ou surgiu uma oportunidade ou porque você tem que fazer uma revisão de carteira. Então, como você é dono ali da sua caixinha, do seu próprio negócio, você nunca está na zona de conforto. Você tem que acordar sempre com entusiasmo, com vontade de fazer acontecer. Basicamente isso. Então, eu fiz essa migração. Agora em novembro vai fazer já 3 anos que eu fiz essa migração. E aí, o meu grande aprendizado em toda essa migração foi isso. Primeiro, você não tem que ter medo de fazer qualquer mudança. Se você tem essa vontade de migrar, ou de área, ou de segmentação, o que for. No meu caso, eu continuei na mesma área, só que a grande mudança foi essa, né? Sair de CLT para ser autônoma. E também, além do medo, né, tem que ser extremamente focado. Por que eu falo o foco? Se você não tem foco, não sabe aonde você deseja chegar,
você não consegue, como que você vai traçar os seus objetivos, né, ali no dia a dia, saber o que você vai fazer no dia para alcançar aqueles objetivos. Alcançou o primeiro objetivo, como que eu vou para o segundo, para o terceiro e por aí vai. Isso que vai muito na minha linha de raciocínio, que eu acho que hoje faz tanto sucesso para mim como para qualquer carreira. Então eu falei aqui de foco nos objetivos e não ter medo. Outro ponto que eu acho muito importante e que determinou bastante tanto a minha carreira na parte de estudo como carreira profissional mesmo é a constância. Constância nos estudos, tem que estar sempre estudando, não necessariamente você tem que estar o tempo todo tirando certificação, eu tirei durante um tempo, só que depois tem que estar estudando sobre o mercado, seja sábado, domingo, feriado, eu estudo o tempo todo, estou lendo o tempo todo, então você não pode deixar de estudar. Agora, estudar com foco, não adianta você também estudar se assim... se você está no mercado, estudar algo totalmente diferente que não esteja, né, dentro do seu objetivo, não sei sinceramente aonde você vai chegar. Então tem que ser também um estudo com foco. Bom, e já foram 3 pontos que eu falaria aí de sucesso. E outro também seria, só pare quando você atingir o seu objetivo, o seu desejo. Nunca pare antes de atingir aquilo que você mais deseja. Se você deseja ganhar 10, 20, 30, 40, o que for, só pare quando você conseguir aquilo. E óbvio, quando você conseguir aquele objetivo, seja de ganhar salário X, Y, Z, ou de chegar a certo patamar de carreira, coloca já um próximo objetivo, até para você nunca ficar na zona de conforto. Acho que eu já falei de todos. Não pare, nunca, sempre vai atrás dos seus objetivos, tenha constância, não tenha medo, foco total nos seus objetivos. Óbvio que você também vai colocar os seus objetivos, os primeiros objetivos que eu falo, de curto, médio e longo prazo. Não adianta você colocar objetivos longos, que aí no meio do caminho você desiste, objetivo curto, aí você vai pensar, já cheguei, e não vai até o final. Então tem que sempre traçar objetivos de curto, médio e longo prazo. E o estudo, para mim isso também é super fundamental. O que eu falo bastante aqui no escritório para os meus clientes, eu acordo já vendo o mercado, já lendo, já estudando. Algo que talvez um cliente meu fale que eu não sei, eu super busco, vou atrás, entendo o que é aquela pergunta, aquela dúvida. Óbvio que a gente não sabe tudo, sempre tem que ter a humildade de falar assim, olha, não sei, vou pesquisar. E isso é ótimo, porque você está sempre renovando, está se atualizando e está estudando. Acho que é isso. Toda a minha carreira da parte de autônoma, hoje, que já, agora, como eu falei, em novembro já vai fazer 3 anos. O que eu gosto mais hoje em dia? Eu tenho a liberdade de atender meu cliente a hora que eu quiser, sábado, domingo, feriado, qualquer hora, pode ser 7 da manhã, 7 da noite, 9 da noite. Tem uma super flexibilidade. Acho que isso é bom tanto para mim como para o cliente. Isso vai de encontro aos objetivos do cliente, que às vezes ele não pode num horário comercial. Como o meu escritório, né, que eu sou sócia, a gente consegue fazer várias parcerias, não só dentro da XP, mas com outros parceiros. Eu consigo atender meu cliente de diversas formas, em diversas áreas, não só na parte de investimento. Então isso ajuda bastante a levar soluções para os clientes. Então acaba que tanto eu, claro, como o cliente vai ficar super feliz. Então, assim, toda essa liberdade, essa autonomia, isso me deixa muito feliz. Então, é algo que vocês também têm que buscar, o que te traz felicidade no dia a dia. Também não adianta vocês trabalhar com algo que não gosta, né? Hoje eu digo que, assim, eu amo meu trabalho, eu amo fazer a parte de assessoria de investimento. Óbvio que uma coisa ou outra sempre te estressa e tal, o mercado vai estressar, vivo o tempo todo com risco do mercado, mas isso é natural, desde que no final você goste do trabalho, vai passar por tudo isso, é bem natural. Estão me perguntando aqui, hoje eu atendo quantos clientes? Olha,
Vou te falar, para atender bem um cliente, no máximo 50, 60 clientes. De atender de uma forma bem autônoma, bem individualizada, bem personalizada, bem próxima. Não dá para... Óbvio que pode ser talvez 70, 80 clientes, dependendo do tipo de cliente. Mas se for um cliente mais de ação, ligado mais à ação, que você tem que estar o tempo todo, né, olhando mais a fundo o mercado, é mais difícil. Então, uma média aí de 60, 65, eu acho que é o adequado para o nosso mercado. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, só um minuto. Qual foi o maior desafio nessa transição de carreira? Acho que o maior desafio foi trocar o mindset, você sair, né, de CLT para autônomo, e também gestão de tempo. Lá, quando você está numa carreira CLT, você começar o seu dia 9 horas, 9h30, 10 horas, né, tanto faz. Para mim faz muita diferença você começar o dia 7 da manhã, 7h30. Gestão de tempo é o principal. Então, até a gente mudar essa chave e saber que às vezes não é nem uma captação fazer para um cliente, mas às vezes a gestão do seu tempo é mais importante no negócio. Isso foi o mais difícil para mim. Mas quando você muda e sabe ver isso, faz toda a diferença no seu dia a dia. Hoje eu sei fazer uma gestão de tempo super boa e que me dá, né, eficiência total no meu negócio. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, só um minuto. Me perguntaram aqui se eu fiz algum curso. Em termos de curso, eu fiz economia na Federal do Rio. E fiz também, assim, diversos certificados. Tirei no início o CPA 20, o PQO. O certificado que eu acho que foi essencial para mim foi o CFP, que é de planejadora financeira. Nesse certificado eu aprendi tanto a parte de planejamento sucessório, planejamento tributário, previdência, tudo de mercado financeiro, todos os produtos. Então, isso foi fundamental. Às vezes, não é nem o curso que faz diferença. Eu acho que o que faz diferença é no meu mercado, né? No mercado financeiro. É o próprio certificado que você tira. Eu acho que é o que faz um diferencial enorme. Se tiver a oportunidade de tirar o CFA, eu acho que aí é o mais top do mercado e que eu tenho muita vontade de tirar. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que tem. Estão me dando parabéns, muito obrigada. Bom, pessoal, acho que é isso. Passei aí um pouco pela minha trajetória, tanto lá da época de estudo e a parte também profissional. Tem uma última pergunta, só um minuto. Qual foi o determinante para a mudança de carreira? Eu pensei assim, quando eu me mudei para São Paulo, aqui a vida não é fácil, é uma vida super difícil, em termos, uma competitividade, né, muito grande. Então, se eu já vim com o mindset de trabalhar bastante e de querer também aumentar o meu salário, aumentar a minha renda. Então, se eu vi já com esse mindset de trabalhar bastante, buscar novas oportunidades, por que não mudar e tentar isso? E foi super sucesso, foi super válido e hoje eu sou super feliz no que eu faço. É isso. Bom, se vocês tiverem mais perguntas, quiserem saber mais sobre carreira, tanto a carreira de uma forma geral, que eu acho que sempre tem, né, uns pontos que vale para qualquer carreira, para qualquer sucesso em carreira, ou até no mercado financeiro, pode me mandar mensagem à vontade, que à medida aí que eu conseguir por aqui, eu vou respondendo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação.